amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História, com o 8º ano, e hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 14, que tem como título Europa, Movimentos do século XIX, certo? Peço a vocês que abram o livro didático na página 17, que eu vou ler algumas partes para a explicação do conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Aí nós vamos falar do movimento operário. Bom, quando a gente fala de movimento de operário, quando a gente fala de operário, a gente fala ali de um período de contexto, né? No contexto ali de revolução industrial, né? Com o surgimento das máquinas, das fábricas, começou-se então, né, a contratação de operários para trabalharem nessas fábricas, certo? E é então que começa-se a relação de explorador, que é os donos de fábricas, com os explorados, que são os operários, certo? Essa relação de opressor versus oprimido, né? Geralmente vocês vão ver muito isso em alguns textos, né? Quando se fala de senhor fabril, né? Dono de fábricas, com o operário. Bom, por que começou a surgir os movimentos operários, né? Nós vimos lá no início do das nossas aulas, do nosso ano letivo, a Revolução Industrial, né? E vimos também dois movimentos operários que surgiu ali num período, né? Que foi o ludismo e o cartismo. Vimos que o ludismo, né? Foram conhecidos como os quebradores de máquinas, porque eles quebravam a máquina como forma de protesto, como forma de falar, né, para os donos das fábricas que as máquinas estavam tirando os empregos deles e ocasionando muitos acidentes, né? Então essa era a forma deles manifestarem. Eles eram radicais. Já os cartistas, né, atuavam ali de forma política, né? Escreviam e solicitavam cartas, né, para os donos das fábricas para uma melhora de condição de trabalho, né? Essa relação dos movimentos de operário surgiu pelas péssimas condições de trabalhos, horas de trabalho excessivas, né? Péssima ali condição, não tem nenhuma viabilidade de trabalho, né? Era exaustivo, cansativo, opressor, então eles começaram a se manifestar, né? E essas manifestações eram por meio destes movimentos, né? Além do movimento ludista e do cartismo, nós vimos também aqui no nosso livro que surgiram os movimentos, né, socialistas dos operários, que teve como base o sindicalismo. O que é um sindicato? Hoje nós não temos os sindicatos trabalhadores rurais, sindicatos trabalhadores. Hoje nós temos um sindicato, que é um órgão responsável por lutar pela defesa do direito dos trabalhadores. Lá na Revolução Industrial na Europa, século XIX, nós temos a fundação dos sindicatos, que eram órgãos responsáveis por lutar, né, pela dignidade de trabalho dos operários. Os movimentos sindicalistas, né, eles tinham como base isso, a luta por direitos do operário, né? Então, muitos dos direitos conquistados pelos trabalhadores, por mim que sou trabalhadora e por muitos dos trabalhadores que nós temos, né, foi devido aos movimentos operários, né? O surgimento de leis que nos amparam, o surgimento de direitos e deveres que nós trabalhadores temos, foi devido aos movimentos operários do século XIX, certo? Na página 17, diz assim: o termo sindicato em português deriva da palavra syndicate em francês, que significa representante de uma corporação. Os sindicatos eram formados em sua maioria por trabalhadores que atuavam em um mesmo ramo e tinham um caráter de auxílio mútuo, organizando-se de modo que pudessem apoiar seus filiados. A primeira função dos sindicatos foi a de lutar por melhores salários e pela tentativa de evitar a diminuição
exploração destes quando a oferta de mão de obra era maior do que a necessária nas fábricas. Além desse objetivo, os sindicatos prestavam auxílio aos operários que ficassem desempregados ou passassem por problemas de saúde. Essas entidades tinham ainda o papel de organizar a luta em prol de melhores condições de trabalho. Então, os sindicatos, eles foram formados pelos próprios trabalhadores, por lutas, que tinham como objetivo lutar por melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores horas de trabalho, redução da carga horária, Eles queriam dignidade para poder trabalhar, certo? A criação da Associação Internacional de Trabalhadores se deu em um contexto de mudança dentro e fora da Europa. São exemplos a Guerra Civil Estadunidense e as lutas da Península Itálica, que levaram à unificação dos reinos ali presentes, como veremos adiante no capítulo. Vai ser um estudo que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Havia clara movimentação popular em prol da defesa de liberdade e consolidação de direitos. Bom, quando a gente fala de luta, a gente luta por algum direito, A gente luta em prol de alguma coisa que vai nos beneficiar. E os operários, eles lutavam pelo trabalho, pela dignidade do trabalho, pelos seus salários, Então, os movimentos operários eram feitos pelos próprios trabalhadores, Nós vamos ver mais na frente que no nosso Brasil, no nosso país, também teve os movimentos operários. Mas aqui nós estamos falando da Europa, do século XIX da Europa, como que eram esses movimentos europeus, certo? Mais pra frente nós vamos ver os movimentos operários brasileiros, Após a Revolução Industrial, foram um dos períodos que mais surgiram movimentos de trabalhadores, Porque o que aconteceu? Como nós vimos, a mão de obra, ela ficou para ser escolhida, Tinha muita mão de obra e pouco trabalho. Então, os donos das fábricas pagavam quanto eles queriam, Contratava quanto eles queriam, Estipulava ali as ordens do trabalho como ele queria, porque tinha muita mão de obra. E quem não quisesse, tinha outros para assumir os cargos. Por isso dessa exploração do operário, tá? Por isso que deste movimento que começou a surgir ali no século XIX, certo? Na página 18, no início, diz que durante o século XIX organizaram-se duas internacionais. Essas internacionais são as associações dos trabalhadores, que são chamadas mais de internacionais, conhecidas mais como os internacionais. A primeira internacional foi fundada em Londres em 1864, liderada por Karl Marx. Pouco avançou na luta por direitos trabalhistas, já que a discussão acabou dominada pelos desacordos entre socialistas e anarquistas sobre a forma como deveria se dar a passagem do capitalismo para o socialismo. Como resultado dessas desavenças, os anarquistas, incluindo Bakunin, foram expulsos da associação, demonstrando que realizar a Revolução Comunista seria mais complicado do que parecia. Bom, então aqui a gente vê que nessa associação, certo, dos trabalhadores, as internacionais, elas contavam com a presença dos líderes, dos movimentos anarquistas, socialistas e comunistas, certo? Então a gente vê que os trabalhadores, os operários que movimentavam, eles tinham, alguém que orientavam eles, Não era uma plena desordem esses movimentos. Eles eram encabeçados por esses líderes que nós vimos nos movimentos na nossa aula passada, como os anarquistas, os comunistas, os socialistas, certo? Continuando, a expulsão dos anarquistas dessa associação, no entanto, não acabou com todas as divergências no interior da Internacional, de maneira que essa foi dissolvida em 1876. As lutas operárias tiveram prosseguimento na Europa e em 1889 foi organizada a Segunda Internacional.
Nela, vigorou entre os socialistas um clima mais moderado e a defesa da ideia de que a mudança poderia ser feita por vias políticas, evitando assim a revolução. Novamente, houve desacordos entre os membros da Internacional, levando a seu encerramento em 1914, no ano em que teve início a Grande Guerra, né, que nós vamos ver a Primeira Guerra. Então, aqui nós vamos ver, né, essa formação dessas associações com esses líderes desses movimentos ideais, né? Nós vemos a expulsão do anarquismo, que é o movimento mais radical, vimos na nossa aula passada, que era contra toda forma de opressão, certo? De Estado, não existia poder ao Estado, né? Então a gente vê esse radicalismo. Então a gente vê a presença aqui mais do socialismo liderado por Karl Marx, tá? Então, após o encerramento dessa internacional, vai então acontecer uma revolução no ano de 1830, certo?